Vejam que são problemas assim que causam diversos tumultos, né, uma certa desestruturação ao campo da missiologia. E além dessas características, nós temos características que são agora psicossociais, como a do anonimato, né? Os homens agora estão buscando um certo anonimato em relação a não professar a fé. Algumas doutrinas já dizem que o fato de você ministrar a palavra no trem identifica que você está agindo como fariseu. Outros que falam que se você pregar a palavra de Deus numa praça, você está infringindo a regra do evangelho, porque o evangelho não vai trazer uma inspiração e vai movimentar o coração do homem em uma praça. E existem pessoas que dizem isso. Além disso, existem também, infelizmente, a alienação. Muitas pessoas estão sendo alienadas pela ausência do conhecimento da palavra, alienadas porque caíram no conto do vigário, né? São levadas aí por falsas doutrinas que não levam ninguém a lugar nenhum. Como eu havia falado na outra aula, acerca do nome Yeshua, vejam que muitos já estão criticando o próprio nome de Jesus, dizendo que o nome de Jesus é pagão, e a gente explicou isso na nossa live aí, falando que na verdade não há nenhum paganismo no nome em si de Jesus. Além disso, o isolamento dos cristãos e o isolamento das pessoas. Há uma questão psicossocial muito complexa nisso, porque os padrões estão sendo subvertidos, porque a candeia está brilhando debaixo do alqueire, ao invés de brilhar em cima do alqueire e levar a palavra de uma forma saudável, salutar a todos aqueles que efetivamente precisam dessa palavra de amor. Outros problemas que interferem na relação missionária, problemas econômicos. Muitos missionários que não estão sendo sustentados aí devidamente pela igreja. Nós tivemos uma aula que nós comentamos sobre isso. Problemas de ordem econômica. Deve ser implantado, então, um sistema mais efetivo e eficaz de auxílio a esses missionários. Falando sobre missionário, lembra a diferença? Missiólogo e missionário? Missiólogo é quem estuda a missão, é quem trabalha no sentido de estudar o campo da missiologia, numa questão de política missionária. Por que política missionária? A política missionária ela vai estudar a missão para trazer mais ideias para a missão. Não tem nada a ver com política que a gente conhece, né? Nesse sentido de política aí, não. Tem a ver necessariamente com a política no sentido de polis no termo grego, que é as questões relativas. É mais uma ontologia sobre o estudo da missiologia para que ela se torne mais eficaz, tá bom? A questão econômica é uma questão muito séria que tem que ser levada a cabo, porque, por exemplo, nós vamos ver aí um déficit muito grande até em relação ao evangelismo no Peru por conta das guerrilhas, né? No Vietnã por conta das guerras, e isso tudo traz problemas para o missionário. O missionário ele precisa estar posto e preparado para levar a mensagem nos lugares mais recônditos. Por exemplo, se vai falar no próprio Vietnã, que sofreu uma guerra aí muito, muito séria, de mais de 7 anos, ele precisa levar uma palavra que seja de amor, uma palavra que seja de levantamento às famílias, e essa palavra tem que ser de ordem restaurativa e também amparativa, né? Eu preciso amparar aí as pessoas que estão sofrendo aí, passando por esse tipo de situação. O Peru, como eu falei, sofreu muito por conta das guerrilhas, teve uma duração aí de quase 7 anos também, infligiu muitos, a quantidade de mortos foi equivalente a 25 mil pessoas. Já no Vietnã, como eu havia falado, a quantidade de mortes chegou a cerca de 56 mil pessoas, né? A violência que inflige no Rio de Janeiro, por exemplo, só em 2 anos que se passou, teve uma somatória em razão da violência de mais de 70 mil pessoas. Olha a quantidade de pessoas mortas em razão da violência. Onde é que está a missão nisso, né? Onde é que a missão ela ampara, o caráter amparativo da missão?
Outra coisa importante é acerca até da cultura japonesa. A cultura japonesa é uma cultura muito boa, mas existe no histórico da cultura do Japão o suicídio. O suicídio está muito para os japoneses, o harikiri, né? A forma de se morrer honrosa, inclusive até na Segunda Guerra Mundial, que tinha os chamados kamikazes, que eram aqueles que se suicidavam, né? Em favor da sua nação, em favor da sua pátria. A quantidade de suicídios, não só no Japão, mas agora falando a nível global, é muito grande. Há um nível que cresce a cada ano de mais de 50% de suicídios, no aumento gradativo do suicídio dos jovens, jovens menores de 25 anos. Olha a quantidade de jovens que estão se suicidando. E cabe aí, nesse ponto, a missão ser levada por nós, pela igreja, para abraçar, acalantar essas pessoas que já estão afligidas. Existem diversos tipos de problema que infligem para um aumento da depressão, da ansiedade, do pânico, o baixo salário, a pressão econômica, a falta de boa educação, né? E isso vai aumentando, e em contrapartida, algumas igrejas não se preocupam mais com o evangelho verdadeiro, se preocupam mais com os obstáculos de uma igreja mística que cresce agora com uma forma de trazer a igreja, transformando a tribuna como um picadeiro, né, como um palco de um artista, de um circo, de um palhaço que estão fazendo aí. E a gente observa que estão colocando o diabo em um status superior, estão colocando aí a credibilidade da igreja de uma forma inferior, porque a igreja já, em alguns casos, não atua da forma eficiente como deveria ser, e essas outras coisas que nós estamos observando que traz muito problema para a igreja, tá? Em relação à missão, falando agora, paganismo. O paganismo já interferiu na missão em alguns séculos. No século passado, o paganismo influenciou muito a Igreja Romana e esse paganismo veio até o Brasil. Inclusive, vocês sabem que o estado da Bahia é chamado de Bahia de Todos os Santos, porque acreditam que ali aportam todos os santos que existem na terra, né? Ali estão as imagens estatuadas que são adoradas, idolatradas, e o paganismo ele cresce. E cabe à missão conhecer do paganismo e pregar contra ele. Isso acaba sendo uma aula nesse ponto, de conhecimento de seitas e heresias. Eu preciso conhecer acerca das seitas e das heresias para falar contra. Eu preciso conhecer primeiro sobre o judaísmo puro, porque o judaísmo puro se tornou uma seita quando ele não acredita em Jesus. É aquela cegueira espiritual que o judeu tem. E eu não posso deixar um rabino falar de Jesus sem ter bases. Eu falei para vocês no módulo passado que nós somos testemunhas e não advogados, nesse ponto. Mas agora, no campo apologético, nós devemos saber defender a fé. Então, como isso se diferencia? Na aula, no módulo passado, nós somos pessoas que não devemos brigar para defender a palavra. Brigar no sentido de fazer como Pedro. Mas a nossa vida deve ser um testemunho. Nós devemos morrer pela causa, pelo evangelho, sem temor, sem medo, né? Atuando com destemor. Essa é a verdadeira palavra. Agindo com destemor diante dessa humanidade. Mas agora, em relação à apologia da fé, nós devemos conhecer a fé e sermos propugnadores da fé. Então, se eu prego para um testemunho de Jeová, eu preciso falar para ele sobre Charles Taze Russell, eu preciso falar os problemas criminais que o fundador teve. Outra coisa, Guilherme William, Ellen White, né? Pessoas muito respeitadas, e não quero aqui desonrar de forma alguma. A minha intenção aqui é trazer para os senhores o conhecimento acadêmico sobre isso. A gente precisa ter o conhecimento sobre essa seita, sobre as heresias que são moduladas dentro disso, principalmente as religiões que mais crescem agora, que infelizmente estão longe da fé e trazem muito problema nisso, e a gente precisa tomar cuidado. Islamismo, shintoísmo,
maometanismo, ligado ao islamismo, o espiritismo baixo, o espiritismo médio, o espiritismo alto. Nós precisamos conhecer essas religiões, até mesmo religiões que agora, além de tudo, eu falei para vocês acerca daquela religião fundada em Ferraz de Vasconcelos, inclusive, que é a seita da igreja pentecostal espírita. Olha que ponto a igreja chegou, uma igreja pentecostal espírita. Então, tudo isso leva a muitos problemas dentro da missologia. Então, recapitulando, os problemas da missologia que nós abordamos aqui são, infelizmente, a ausência de uma igreja eficaz, infelizmente, problemas na ordem econômica na sustentação dos missionários. Nós abordamos os pontos internos da nação, como crises, no caso do Vietnã, no caso até mesmo do estado do Rio de Janeiro, e no Peru, por exemplo, o sofrimento com as guerrilhas. E agora, saindo dos problemas e entrando nas motivações, o missionário ele precisa ter sempre, buscar exemplos em Deus. O amor de Cristo é eficaz para ser a nossa maior e irrestrita ajuda. E principalmente pedir ao Espírito Santo que seja sempre o maior doador de amor e influenciador dos dons, para que a missão na nossa vida e a missão através, por meio da nossa vida, seja sempre alcançada. Porque nós, como missionários, como igreja missiológica, devemos lembrar que somos embaixadores de Cristo, tá bom? Embaixadores de Cristo. Isso é muito importante que nós tenhamos, e principalmente lembrar acerca dos princípios relevantes da missão, lembrar o respeito que se deve ter às autoridades eclesiásticas, lembrar que pregar, ensinar e trabalhar com a cura é sempre muito importante, diferenciar missão urbana e missão rural. Missão urbana envolve a cidade de Pedra, né? A missão rural é diferente da missão urbana. Geralmente na missão rural existe uma linguagem um pouco mais aleatória, existe uma linguagem mais regional. Na linguagem da missão urbana existe uma linguagem mais culta, mais que visa, de certa forma, uma linguagem mais acadêmica que nós devemos, então, buscar para a evangelização e, sobretudo, acima das duas, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem, não é a linguagem, por óbvio. A linguagem é um mecanismo de auxílio para ganhar as almas. Uma coisa é eu pregar para alguém que já está num campo periférico, que já não tem instrução acadêmica, não conhece delineadamente o vernáculo, né? E outra coisa é eu falar para quem já tem aí uma ascensão acadêmica muito grande, já tem títulos acadêmicos. Em ambos os casos é o Espírito Santo quem vai agir, né? O homem não convence nem a si próprio. O Espírito Santo é quem ativa a chama dentro do coração do homem, isso seja dentro do campo do calvinismo ou do arminianismo. Nós cremos que o Espírito Santo ele aviva o coração, né? Ele aviva o coração do homem. Então nós devemos sempre trabalhar Espírito Santo, vendo diferença de missão urbana, diferente missão rural. Prova de missão urbana também está lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 30, principalmente versículo de número 35, Lucas capítulo 8, versículo 1, capítulo 14, versículo 21 também, até o versículo 23, tá? Acerca de uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, de um grande missionário, do Roger Grewell, e ele falava muito acerca do pastoreado missionário dentro da cidade. Ele falava das características, e se vocês puderem aí anotar, é importante. A primeira característica é da missão dentro do campo do pastoreado. Como assim missão dentro do campo do pastoreado? Quando o missionário ele vai abrir fronteiras, ele atua ali como missionário e pastor. Ele está pastoreando e ao mesmo tempo fazendo missões. Então, tem 6 características que o Roger ele elencou aqui. Eu gostaria de só ressaltar para vocês, tá? Primeira característica do pastoreado missionário no sentido urbano da cidade, tá?
Primeira, aqueles que desejam servir a Deus devem também lembrar-se de servir a cidade, aprender a amar a cidade e a colônia onde estão fazendo missões. 2. Os trabalhadores cristãos devem conhecer o espaço geográfico. Não dá para ir e não dá para chegar a fazer missão sem buscar conhecer o espaço geográfico para melhor atender aos anseios da missão e aos anseios da cidade. 3. Os trabalhadores cristãos devem aprender a apreciar o corpo de Cristo existente na cidade. Apreciar. Igreja não se faz necessariamente com placa. As igrejas devem buscar uma koinonia, uma comunhão. Né? 4. Um trabalho bem-sucedido implica em se condoer pela cidade, sentir as dores, os impactos da cidade. O verdadeiro missionário é aquele que sente, é aquele que tem essa sensibilidade, a empatia por aquilo que aqueles moradores daquela colônia, daquela cidade estão sentindo. Outros bons trabalhadores urbanos possuem uma paixão por evangelização profunda e genuína. Fujam da falsa doutrina, dos falsos movimentos, do fogo estranho que se abrange por aí, vem o fogo, espalha e vai, nasce outro, vai, nasce outro, vai, nasce outro. Teologia de Mormon, Ebironitas, Saberianistas, essas teologias aí que vêm trazendo, são da época patrística, mas até hoje fazem aí muitos movimentos dentro da igreja. Fuja desse movimento. Outra coisa, o trabalhador deve sempre construir uma credibilidade para ser sempre eficaz no seu ministério urbano. Tá bom, gente? Olha, o nosso nome, inclusive até na lei, o nosso nome tem caráter indisponível. Significa que se não houver um motivo palpável para a troca do nome, o nosso nome, por se tratar de direito indisponível, não pode ser mudado, porque o nome ele tem demonstra o caráter, a marca que possui a alma. Então nós temos um nome a zelar, e principalmente o missionário que vai trabalhar com esse tipo de missão tem que ter e construir na cidade, no sentido de missão urbana, um respeito, tá bom? Continuando, vejamos então a missão inicial de Israel, passando para a missão da igreja, como característica finalista da igreja, buscar cada vez mais almas para o evangelho, tá? Isso é muito importante, a busca da igreja pautada. Israel abriu mão dessa busca, a igreja entrou com força total para representar, para falar acerca do amor de Jesus e acerca da missão. A missão ela possui autoridade, tá? Isso é muito importante. A missão ela possui, além da autoridade, uma tarefa importantíssima. Jesus ele falava sobre isso, Bosch ele falou sobre isso, inclusive. Existem textos bíblicos que apresentam. Eu gostaria só de definir para você a tarefa da missão numa frase que incube, e é de MacArthur, que incube inclusive o discípulo como embaixador da missão. Os discípulos são verdadeiros cristãos e com verdade que se comprometem com Cristo sem condições, que contêm na palavra, que levam a sua cruz, que têm um testemunho cristão, que levam na sua vida a marca do evangelho e dizem com as suas vidas que Cristo transforma, e os frutos identificam um verdadeiro discípulo, tá bom? Discípulo faz discípulo, nós já trabalhamos isso. Discípulo faz discípulo, participa da vida dos novos convertidos. O problema na igreja é que se trabalha muito para ganhar os novos convertidos. Aí o novo convertido entra na igreja, quando o novo convertido entra na igreja, ele não faz nada na igreja, ele fica de canto. Aí você pergunta, depois de uma semana, cadê o novo convertido? Aí todo mundo fala, olha, eu não sei para onde ele foi, né? Aí ele vê, aceitou Jesus e não tá mais aqui. Olha que problema que isso tem. O novo convertido chega na igreja, aí alguém olha para ele, olha, ele não pode fazer nada porque ele é novo convertido. Ele não pode cantar porque é novo convertido. Não pode pregar porque é novo convertido. Eu até entendo. Não pode ser líder porque é novo convertido. Não pode ter um cargo na igreja porque é novo convertido. Aí tudo bem. Mas como é que nós vamos fazer para ganhar aquela alma? Para que ela fique?
não apenas aceite, mas fique, né, no evangelho, porque igreja é sinônimo de manutenção de vida na fé. O movimento dos desigrejados é um movimento complicado porque ele não trabalha o dinamismo da fé. Eu preciso trabalhar a minha fé. A fé ela é trabalhada, a fé ela é investida. Se eu parar de trabalhar a minha fé, eu posso ter um problema porque eu acabo sendo desmotivado. A fé sem obras é morta. Eu preciso trabalhar em prol do reino, né? E uma dessas formas de trabalhar é estando em um lugar que eu tenha por objetivo de adorar a Deus. Então, lembrando, tenham sempre esse cuidado com os novos convertidos. Eu vou depois abordar, né, com os senhores, só que vai ser na matéria de apologia, a missão necessariamente dos apóstolos, mas antes de falar da missão necessariamente dos apóstolos, nessa outra matéria que nós teremos, eu só gostaria de ressaltar para vocês o ministério de Jesus, para a gente entender e finalizar esse ponto. O ministério de Jesus, ele é uma das maiores lições que nós podemos ter no campo missionário. Jesus, ele atravessou barreiras geográficas, já percebeu? Jesus, ele pega do barco, vem para lá, vem para cá, sai de Jerusalém, vai para Galileia, sai da Galileia, vai para Jericó, vai para Gadara. E você vê o ministério rápido de Jesus. Jesus, primeiro, ele não perdia tempo para fazer missão. Atravessava barreiras geográficas. E ele também atravessou barreiras sociais. Você percebeu que Jesus ele foi falar com a samaritana, foi pregar para a samaritana? Isso era uma barreira social. Gadara é uma barreira social. Jesus ele foi falar para quem criava porcos. Isso daí é uma barreira. O judeu não aceita o criador dos porcos no meio da sociedade. Jesus ele foi pregar e falar ali onde tinha porcos. Jesus ele enfrentou barreiras sociais muito grandes, né? Essas barreiras sociais. E Jesus também atravessou barreiras religiosas, culturais. E além disso tudo, Jesus ele atravessou essas barreiras, ele transpôs essa barreira, porque vocês sabem que Jesus ele nasceu judeu da cultura judaica e ele fundou o cristianismo. Como Jesus ele nasceu na cultura judaica, ele quebrou muitos protocolos que eram tidos como enfadonhos, arcaicos, ultrapassados e principalmente ficavam somente no campo do abstrato. Eram hipócritas. Então Jesus ele quebra essas barreiras. Vejam, a função do missionário é trabalhar buscando transpor qualquer tipo de barreira que seja um gigante para que sejam levadas as palavras da fé e do evangelho. Então, lembre-se, a missão de Jesus era sempre transpor barreiras para efetivar o evangelho. Tá bom, gente? Lembrando, nós vamos ter aula de capelania gratuito lá na nossa igreja, tá? Tá quase concluído as inscrições, então vai ter o certificado, a apostila vai ser gratuita, vai ter café gratuito, meu irmão, vai ser uma benção. Então se você aí, aluno da FAESP, quiser já fazer a inscrição, manda mensagem para mim, porque já tá quase encerrando, tá? Então que Deus possa abençoar você, seu estudo aí, e eu não vejo a hora de nós estarmos juntos adorando a Deus, tá bom?